A gente vai falar agora sobre o tarifaço de Donald Trump, tá no destaque aí no Diário do Nordeste como prejuízo para a gente em relação ao emprego. O Ceará é um dos estados mais afetados. E os exportadores de frutas, eles dão como certa a queda nos preços dos principais itens de exportação. Quais são, né? Manga, uva e polpa de açaí. Juntos, os três representam 90% do total exportado para os Estados Unidos. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, destaca que o impacto vai ser sentido a partir da colheita. Então a gente vai saber os detalhes agora com o presidente da Abrafrutas, o Guilherme Coelho. Oi, Guilherme, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela, muito obrigado aí pela oportunidade. Guilherme, a gente falando aqui sobre esse assunto, né, que é muito preocupante porque envolve trabalho de pessoas, né, envolve muita coisa, e as frutas também passando por isso, né, Guilherme? Eu estou falando aqui agora de Petrolina, Pernambuco, tá? Que nós temos o Rio São Francisco, que nos une a Juazeiro da Bahia. Aqui é o maior polo de fruticultura irrigada do Brasil. E só para você ter uma ideia, a cada 100 contêineres exportados de manga, 92 saem daqui. Quando eu estou falando exportado é para o mundo, não é só para os Estados Unidos. A cada 100 contêineres exportados de uva, 95 saem daqui. Então é muito forte na uva e na manga. O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós temos uma safra definida para a manga para os Estados Unidos. É um que a gente chama uma safra que vem sendo organizada há 6 meses atrás. Nós fazemos isso há mais de 20 anos. É quando o México, que também exporta manga para os Estados Unidos, ele abastece os Estados Unidos nos meses de maio, junho e julho. E agora, no finalzinho de julho, ele conclui toda a sua colheita e entra a colheita do Brasil. Só para você ter uma ideia, a gente começa a colheita, Daniela, a partir agora da primeira semana de agosto. Vai agosto todo, setembro todo e mais ou menos meados de outubro e muitas vezes até o final de outubro. Nós estamos falando de 2.500 containers que essa safra começa a ser planejada há muito tempo, porque envolve muita embalagem. Dependendo do supermercado, do distribuidor que você manda a manga para os Estados Unidos, é um tipo de caixa com a marca, tá certo, do importador. Depois você faz um grande trabalho para a colheita, você muitas vezes precisa de mais pessoas para colher, você precisa mais de pessoas para embalar, e você tem que fazer todo o trâmite logístico. O que é isso? São os exportadores aqui da região que se juntam. Olha, para a primeira semana de agosto, nós vamos ter 200 containers. Então, cada um manda ali o seu, e aí tem que ter a reserva no navio. Segunda semana vai ser 300, tem que ter tudo programado, organizado. E quando chegar lá, também tem essa logística de distribuição, tá certo? Pelos Estados Unidos, quase como um todo. Então, diante desse tarifaço, fica inviável economicamente se exportar essa safra, 2.500 contêineres, para os Estados Unidos. Então, com isso, nós estamos muito aqui aperreados, muito preocupados, muito inseguros. Por quê? Guilherme, o que é que a gente poderia fazer com essa manga? Essa é a questão. Essa manga é uma variedade que o americano gosta, chama Tommy Atkins. E essa manga, ela é característica que a gente manda sempre para os Estados Unidos. A Europa, que a gente também manda, são outras variedades, que também já está tudo organizado para mandar para a Europa. Não são esses volumes todos, porque para a Europa a gente praticamente manda o ano inteiro. Então, ficar aqui no Brasil, a gente vai acabar com o mercado, o que a gente chama colapsar. Os preços vão lá para baixo e chega um momento que não vai ser, não vai valer a pena nem colher a manga, entendeu? Aí é preocupante, né? Quando eu estava aqui pensando, porque muitos produtores já estão cogitando não colher nem os frutos, né? Porque tem custo de operação, tem a questão de todo o gasto que é feito em torno disso, né? Com certeza. É como eu digo a você, a gente chama um pouco de uma operação de guerra,
que é o chamado tiro curto. Não pode nada andar errado, entendeu? E com isso, o que você está dizendo é verdade. E a gente fica muito preocupado, porque o que é que se chama não colher a manga? É deixar a manga no campo. O que é que se chama deixar a manga no campo? Demitir pessoas. Senão você não vai colher, você não vai precisar dos trabalhadores rurais, você não vai precisar das pessoas para embalarem a manga. Isso significa demissão. Demissão, e demissão grande. Então, o problema é muito grande. Eu estou lançando e lancei uma ideia desde terça-feira passada, não foi ontem, passada, que o vice-presidente da República nos chamou para conversar, que na hora das negociações se estreitarem, o Brasil precisa dar uma ideia e dar uma sugestão de que o que é alimento não entre nessa tarifação, né? A gente sabe, e nós aqui que somos do Nordeste, que existem pessoas, né, no mundo inteiro que não têm a segurança alimentar, não é? Que tomam café e não sabem nem o que vão almoçar. Isso tem no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é um país desenvolvido, tem menos, mas tem também. Aqui nós temos no Brasil, nós temos na África, nós temos no mundo inteiro. Então não é correto se estragar alimentos. É uma palavra muito forte. Perder o alimento onde tem gente com fome. E quando eu estou falando disso, é uma coisa forte, porque isso dói na gente, né? Isso não é humano, isso não é correto, isso não tem bom senso acompanhando uma decisão dessa. E o Então, pior isso é de a minha preocupação. e o mais grave, né, Guilherme, é como você disse, são pessoas passando fome, gente comendo lixo para conseguir se manter vivo, comendo lixo, e a gente com essa situação. Agora, como é que fica a questão da próxima safra, hein? A próxima safra já fica também comprometida? Porque a gente não Não, sabe, na verdade, o tempo, né, que vai durar essa tarifa. veja só, eu tenho assim um sentimento, é feeling, puro feeling, que Sim, isso vai chegar num acordo, né? Então, a gente, vamos supor, o que me dói é que em vez de se conversar antes, tá, né, que os Estados Unidos, ó, Brasil, ó, são 22 países que foram feito isso. Vamos aqui conversar, vamos sentar, eu estou precisando aqui aumentar as tarifas, o que é que pode, o que é que não pode, não fazem assim. Jogam um número de uma hora para outra, através de uma carta, através de uma mensagem, e aí depois é que se vai conversar. Isso cria atritos, isso cria, não é, sentimentos que não precisavam acontecer. sim, Quer sim. aumentar? Chama o país, senta aqui, olha, aqui a gente precisa fazer isso, isso e isso, eu tenho um problema interno aqui, eu vou precisar aumentar aqui para X, aumente essa aqui, não aumente isso, tire fruta da jogada, deixe só, tá entendendo, outras coisas, mas não, tire fruta, desculpa, não, fruta, alimento, porque eu quero dizer a você, olha, o café, 70% dos Estados Unidos que toma café vai no Brasil, o café já subiu lá. O suco de laranja, para você ter uma ideia, Daniela, tem 200 mil pessoas que trabalham nos Estados Unidos com essa questão do suco, porque o suco vai concentrado, o suco vai em navio, em tanques. Lá é que ele é diluído, acrescentado muitas vezes o adoçante, ou vai puro, ele vai ser colocado na caixinha, que é o Tetra Pak, ele vai ser colocado no litro, na embalagem, é lá que faz isso. Então essas pessoas não vão trabalhar, vão perder os empregos. O americano, ele geralmente não almoça, ele come um hambúrguer. É. Um hambúrguer. Essa carne vai aumentar também, tá? Então, o café, a fruta vai aumentar. O Quer impacto é dizer, generalizado, né? Agora a gente está exatamente. E falando. aí, aqui para nós vamos ter o quê? Nós vamos ter desemprego, nós vamos ter falta de receita. E isso impacta na nossa região, nossa mola propulsora, o que move isso aqui é a fruticultura. Daí existe um comércio forte, serviço forte, tá entendendo? Agroindústria, mas vai do plantio. E a Então gente está isso é muito falando doído. a gente tá falando da manga, Guilherme, mas outras frutas também vão ser impactadas. A gente tem a uva, que também é importada. Com Tem o certeza. abacate também, não é? É verdade. Isso termina impactando numa cadeia. E veja que coisa séria. Aqui na região é assim: os homens geralmente eles colhem a manga. Vão lá no pé da manga, que a gente chama na planta, corta, colhe, bota no contentor, bota acima do trator, o trator com a carroça leva até o chamado packing house. Packing house é um galpão enorme, onde lá dentro estão quem? As mulheres trabalhadoras que pegam essa fruta e acondicionam nas caixas
tá? A mulher é quem tem o jeito, o carinho, a maneira de colocar ali bem bonitinho, bem arrumadinho. E geralmente, os homens e as mulheres trabalham nessa atividade, tá certo? E o que é que significa? 2 salários mínimos em casa. Porque a gente conta isso com muita animação, com muito orgulho, que a fruticultura emprega tanto o homem como a mulher. O que é que vai acontecer? A demissão. Vai haver a demissão do homem e vai haver a demissão da mulher. Então você vai demitir uma casa. Isso é muito forte. Os dois vão perder o emprego se essa coisa continuar desse jeito e se ficar inviável, entendeu? Eu tava falando hoje com os ouvintes, falando sobre essa notícia que saiu agora há pouquinho tempo no Diário do Nordeste sobre a questão do tarifaço, né? São 120, pelo menos 125 mil empregos aqui no Ceará de pessoas que vão ser prejudicadas, né? Porque com menos exportações, as empresas vão acabar, como você disse, reduzindo. Se não precisa colher, não precisa da pessoa que vai fazer a colheita, da pessoa que vai embalar. Então, isso vai impactar muita gente, muita família. E aí, a gente tem aqui os setores como metal mecânico, calçadista e o de pescados também. Eu prefiro também ter esse feeling que você tem e essa esperança de que essas coisas se resolvam, né? Porque senão a gente não sabe a proporção que isso pode tomar também. Com certeza. Veja só, quando você fala aí o que eu defendo, né, e até lanço essa ideia, e vocês façam uma avaliação, temos que tirar alimentos disso. Não é humano, não é correto. Todos vão ser impactados, a indústria vai ser impactada. Mas o alimento, você vê o alimento se estragar. O que é o suco de laranja? Está na hora das grandes indústrias que fazem esse suco concentrado no Brasil fazer os contratos. Ele chega para o pequeno, médio, olha, eu vou fazer aqui um contrato que essa sua laranja, eu vou colher ela, isso vai virar um suco concentrado e eu vou exportar. E eu vou lhe pagar assim. A indústria não vai fazer isso. Ele vai perder a laranja no pé. Quer dizer, precisa de uma razoabilidade aí, precisa de uma flexibilidade. Eu estou pronto aqui, tenho conversado com nossos importadores, se precisar, eu digo eu e todos os presidentes de associações, do café, do mel, do pescado, para irmos aos Estados Unidos. Se a gente puder ir, tiver uma interlocução lá, nós estamos prontos para ir, para defender, para contar a eles o que vai acontecer. Os Estados Unidos, a gente tem 200 anos de parceria. Estados Unidos paga tudo direitinho, os importadores, vem aqui nos ver, tá certo? A gente vai lá nas feiras e tudo mais. Então, uma coisa muito pesada que está acontecendo. Mas Deus existe, nós estamos à disposição. Eu confio na diplomacia, tanto brasileira como nos Estados Unidos, e nós vamos encontrar uma solução, se Deus quiser. Com certeza, a gente torce por isso também e fica aqui a nossa solidariedade com essas famílias também que devem estar aflitas, né? Porque está vendo a situação acontecer e aí a gente espera realmente que essas coisas sejam contornadas e que a gente não passe pelo que a gente está prevendo. Não é isso, Guilherme? Com certeza. Muito obrigado aí pela oportunidade e a gente permanece à disposição. Muito obrigada, conte com a gente também. A gente conversou com o Guilherme Coelho, que é presidente da Abra Frutas.